Bom, nós vamos iniciar aqui a nossa palestra. Vamos iniciar com uma oração. Então, vamos todos concentrar e trazer os nossos pensamentos aqui para esse salão. Agradecer, em primeiro lugar, por estarmos aqui. Agradecer todas as bênçãos, todas as energias, todo o tratamento que cada um que está aqui já está recebendo, desde o momento que vocês adentraram aqui no Nova Era. Que todos possam receber essas energias com muita gratidão, com muita seriedade, com muito respeito, e que elas permaneçam durante toda a semana, que renovem todo o ânimo, todo o equilíbrio, que fortaleça cada um de vocês, cada um de nós, né? Que assim seja, graças a Deus. Eu vou começar. Eu separei ontem uma lição desse livro As Dores da Alma, que é do mesmo autor de Renovando Atitudes e os Prazeres da Alma, que é o Francisco do Espírito Santo Neto, e o espírito é o Hamed. Então, eu vou só explicar para quem não conhece rapidinho como que é esse livro, né? Renovando Atitudes, que eu já comentei aqui várias vezes, já falei com vocês aqui várias vezes. Ele sempre comenta alguma passagem do Evangelho, né? E As Dores da Alma, ele vai comentando sobre questões do Livro dos Espíritos, né? Então, sempre tem uma questão direcionando para algum assunto, e aí ele coloca essa questão no final da lição, mas ele comenta e traz para o nosso dia a dia o como que a gente pode, deve ou consegue, né, trabalhar aquele assunto. Bom, então o que eu tinha separado ontem, porque eu comecei a ler e falei, não, eu acho que essa é legal, né? É pertinente para o nosso momento. Orgulho. Então, eu vou primeiro ler a questão para que vocês tenham ali uma ideia do que é a pergunta. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Essa foi a questão que Kardec fez para os espíritos. E aí os espíritos respondem: todos têm deveres a cumprir para... Nossa, tá dando sombra aqui, meu Deus. Vamos lá. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Então, qual que é a pergunta, né, que Kardec fez? Ou seja, todo mundo tem ali alguma função no universo? Todos? Será que alguém fica livre de alguma coisa? E aí os espíritos respondem: não, todos precisam cumprir algo. Não tem exceção, ninguém está aqui ou em outro lugar do universo sem alguma tarefa, sem alguma função, né? Então, e aí ele dá um exemplo, ele faz uma analogia, né? Ele coloca que para construir um edifício eu preciso tanto do arquiteto como do servente do pedreiro, quer dizer, aquela função mais que na nossa cabeça, né,
é muito simples, porém é muito importante, assim como arquiteto, engenheiro e tudo mais, né? Então é isso que ele responde. E aí a lição, a partir disso, vem ali um comentário da lição, e a lição chamada Orgulho. Na vida, nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Então, ele começa com esse título aí, né? E eu já vou começar comentando. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a gente sempre fica pensando, meu Deus, né? Eu estou esperando alguma coisa, quando que será a hora certa de fazer? Ou quando que vai acontecer aquilo que eu preciso, né? Será que já passou da hora? Será que é o momento certo? Como será, né? E aí ele começa: desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas de nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo do nosso orgulho. Então vamos lá. Desprezar, ele coloca, é a gente desconsiderar alguém ou alguma coisa, né? E ele coloca que não é nada aceitável durante ali o nosso percurso na nossa evolução. A gente precisa considerar tudo, dar atenção a tudo ou a todos, né? E aí ele coloca, e menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de todos. Então percebem a diferença ali da definição? Quando eu desprezo, eu não valorizo nada, eu não dou atenção a ninguém, a nada. E quando eu menosprezo, é o quê? Eu acho que eu estou acima de tudo. E aí eu trato tudo com muita arrogância e vejo tudo muito do alto. E aí quando, na nossa visão, quando a gente começa a ver tudo do alto, já é uma característica ali do orgulho, irmão. Vim aqui para te ver. Ai, meu Deus. Pronto, agora meu coração já disparou, né? E hoje eu vou dar de novo o meu recadinho, né? Deixa eu segurar. Deixo. Eu não sei como é que sai isso aqui, André. Puxa. Agora. Eu vou falar aqui porque, com o burburinho que está, ninguém escuta nada, não é? Antes de tudo, quero dizer a importância de vocês, cada um de nós, se concentrarem no que está sendo dito aqui, né? Porque tudo faz parte. E assim, no dia de hoje, vimos dizer: abram os nossos ouvidos do Espírito para receberem os ensinamentos que vêm através de palavras, que essas palavras que entram pelos ouvidos do Espírito cheguem até o coração de cada um, e que assim vocês possam entender o verdadeiro significado do que traz o Evangelho. Porque o Evangelho, tudo que é dito, não é só palavra, não. Tem o Pai, do Cristo, e de muitos
não recebem na profundidade do que tem que ser. Então, irmãos queridos, e aqui vos digo, porque é um irmão que ama muito a cada um de vós e temos um imenso carinho em recebê-los, este irmão quer vos dizer, recebam as palavras, mas muito mais do que isso, sintam, entendam e pratiquem o que cada palavra traz para vós. E é isso. Mais uma vez era o que eu tinha para dizer, e claro, eu vim aqui para dar uma olhadinha a todos, né? Ver o que estão aprontando por aqui, né? Você principalmente. Ah, eu sei, irmão, nossa. E aí eu vou retomar um pouquinho do que eu falei anteriormente, sobre o desprezar e o menosprezar, né? O desprezar é quando eu estou ali desconsiderando as coisas, nem dando atenção àquilo, nem me importa, né? Não estou nem enxergando, tá? E o menosprezar é quando eu estou ali, eu enxergo, mas eu estou enxergando o quê? Do alto, né? Para mim, aquilo ali, quando eu falo eu, gente, é uma forma de expressão, né? Quando eu coloco todos nós, né? Somos superiores, não precisamos de nada e tudo mais. Então, essa ideia, ela faz parte do orgulho, né? E o desprezar também faz parte do orgulho, porque eu não estou dando atenção. Então, é algo que para nós, muitas vezes no dia a dia, passa até desapercebido, porque a gente faz isso sim, até nas poucas atitudes ali do dia a dia, mas a gente faz. É só a gente dar uma pensada ali, numa ação simples, mas a gente acaba desprezando ou acaba menosprezando em alguma situação da gente olhar, nossa, Deus, isso eu não faço nunca, Deus me livre, ou qualquer coisa, eu já estou olhando com um ar superior, né? Ou algo que eu nem reparei, aí eu também não estou nem, aí alguém chama a atenção, olha, você viu aqui, não, nossa, nem percebi. São coisas assim que vão passando no nosso dia a dia e que a gente não percebe. E aí ele continua aqui. A nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo que existe sobre a terra é criação divina. A gente usa muito essa palavra, desprezível, né? E aí nós precisamos lembrar que tudo é criação de Deus. Tudo, até aquilo que no nosso entender a gente não gosta, né? Logo, útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender seu real significado. Algumas palestras que a gente ouve de repente no YouTube, a Mônica de Medeiros fala muito disso com relação aos animais, né? A gente não dá muita atenção, às vezes, aos animais, aqueles animais que a gente fala, meu Deus, isso existe e tudo mais, né? Barata, né? Ou qualquer bicho. Tudo é criação divina. Todos têm uma função. Lembram da função, da pergunta do Livro dos Espíritos? Tudo tem uma função. Tudo tem um porquê. Então, a gente precisa começar a entender isso, internalizar essa ideia, né? Que tudo tem um porquê, desde aquele bicho que você fala, nossa, para que esse bicho existe, né?
mas ele existe por algum motivo. Se ele pode fazer mal para mim, mas ele faz parte da cadeia ali alimentar de um outro bicho que ele vai constituir, que mantém o equilíbrio do universo. Plantas, a mesma coisa. Então a gente precisa começar a ter esse entendimento. Eu penso que hoje em dia a gente já tem bastante literatura com relação a isso, não só literatura espírita, mas quem estuda muito o meio ambiente e tudo mais, na relação do equilíbrio do universo. Então, se nós temos ali uma falta, por exemplo, de alguma espécie, essa falta dessa espécie por ter degradado o ambiente, por ter sido destruído ou alguma coisa assim, ele vai desequilibrar, né, essa fauna ou essa flora. Então, cada um tem a sua função, né? Vejam que uma simples pergunta a gente já começa a desmembrar e a pensar uma série de coisas. Depois, a cada instante estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade onde vivemos. Todo envolvimento na vida tem um propósito determinado, cujo entendimento, além de esclarecer nosso valor pessoal, favorecerá o amor, o respeito e a aceitação de cada um de nossos semelhantes. Nós aqui já falamos muitas vezes em outras palestras e nas terças sobre a força do nosso pensamento, né? E o nosso pensamento, ele cria ali uma reunião de energias ao nosso redor. E a nossa responsabilidade, né? Ter bons pensamentos, boas atitudes, para que essas energias, para que esse envoltório nosso esteja equilibrado. Ou se eu acabo me desconcentrando, distraindo, entrando numa faixa que não seja favorável, com certeza a gente vai se desequilibrar e vai criar no nosso envoltório uma energia que não seja muito boa. E que daí, lógico, teremos um trabalho maior para poder limpar tudo isso. Nossa, Rosana, mas e no dia a dia, como é que fica? Então, no dia a dia a gente tem esse trabalho a todo momento, né? No momento que a gente fala, nossa, eu estava tão bem e agora eu tô com uma raiva, eu tô com uma tristeza, eu tô com preguiça, né? Algo lógico, extrapolando o que é o nosso normal. Então a gente já precisa ligar a chavinha ali e perceber, para um pouquinho, tem alguma coisa que não tá legal. Eu acho que eu me envolvi sem eu perceber com uma energia que não tá boa. Eu acho que eu andei pensando algumas coisas com relação às coisas, às atitudes, ou ao meu trabalho, ou a uma amizade, ou qualquer relação ali social que não ficou muito bem, né? Eu acho que eu me envolvi demais com essas coisas que estão acontecendo politicamente falando, socialmente falando, ou acidentes, ou algo, né, dessa natureza. E lógico, não podemos esquecer que estamos no mundo de prova e expiações. Vamos nos envolver com coisas que não são, como é que eu vou dizer, edificantes? Vamos sim. A gente está ali, nós fizemos teve um curso aqui rápido, né, André? E aí eu gostei muito quando o professor, eu não lembro o nome dele agora, o André falou o seguinte, né?
estamos todos envoltos numa sopa de energia. Um piscinão, né? É o universo, a gente está tudo ali junto e misturado. Então, e num planeta de provas e expiações. Então, temos grandes riscos, sim, de no dia a dia a gente, de repente, eu levanto super bem, fortalecida, equilibrada, mas algo acontece que daí eu vou, opa, já me chateou, já me deixou triste. É normal. Mas o que não é normal? Eu deixar isso me dominar. E aí, lógico, eu tenho que reverter isso. Todos nós já temos ferramentas para isso. Todos nós. Ah, então, olha, eu não estou muito legal, não. Pera um pouquinho, eu vou fazer uma oração. Eu vou pegar um livro mais assim para ler, um livro que traga mensagens edificantes. Eu vou ouvir uma música que me traga paz. Eu vou mudar, não dá para ouvir música, não dá para ler, etc. Ah, eu vou cantarolar aqui na minha mente alguma coisa que seja, que me traga boas ideias, que me deixe alegre. E é assim. Aí eu mudo a chavinha, pronto. E é um exercício. É um exercício. Ai, Rosana, eu não consigo, mas a gente precisa ir treinando, né? É a mesma coisa que, inclusive, eu também já falei aqui do nosso, daquela coisa da meditação, né? Ou eu focar naquilo que eu realmente estou fazendo. Então, eu estou lavando louça, eu vou pensar na louça que eu estou lavando. Porque percebam, daí você mudou a chavinha. Você não está mais pensando lá no acidente, na tristeza. Não, você está prestando atenção lá na louça que você está lavando. E aí a sua cabeça já muda. Vocês percebem que o artesanato, ele é uma terapia, né? Quem faz crochê, quem faz pintura, quem faz tricô, quem mexe com as mãos, quem faz artesanato, é uma terapia. Por quê? Porque você está prestando atenção naquilo que você está fazendo. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pensar na coisa ruim e pensar no artesanato, por exemplo, porque senão você erra. Então, você está fazendo, você está focando lá. É um treinamento. Porque é uma coisa concreta, né? Os psicólogos falam isso. É algo concreto que você está vendo, que você está executando. Ah, é um treino para que você consiga virar a chavinha no pensamento. Porque depois aí você consegue ir para o virtual, vamos dizer assim. Né? E vira a chavinha. Quando a gente vira a chavinha, a nossa energia muda. Nós não conseguimos enxergar. Eu não enxergo, graças a Deus, amém. Né? Mas quem enxerga sabe que você virando ali seu pensamento, né? Você muda o seu entorno. É só vocês perceberem, quando vocês vêm aqui às segundas-feiras e às terças, que, né, passam pelo atendimento fraterno, passam pelo médico, quem passa, ou só pelo atendimento fraterno, vocês saem renovados, não saem? Não parece que trocou uma pele? É isso, né? Troca uma pele, troca energia, revigora, fortalece. Durante as palestras também, durante a palestra de segunda, de terça. A gente não percebe no momento, mas a gente percebe depois. E é uma constância. Então, se eu faço isso sempre, eu vou aprendendo a me cuidar, eu vou aprendendo a prestar atenção, né? Voltando.
Então, só reforçando aqui, que daí eu quero falar. E esse aprendizado, ele vai mudar, como ele fala aqui, a atmosfera espiritual, emocional, mental e física. Certo? Porque isso nosso e do entorno e do lugar onde vivemos. Porque os lugares nada mais são do que ele é formado por nós, pelas pessoas que estão habitando, pelas pessoas que estão ali. Por que nós pensamos, tem lugar que eu me sinto tão bem? Porque as pessoas que estão lá, elas têm um pensamento diferente, uma atitude diferente. E tem lugares que você fala, nossa, não tá dando para ficar aqui. Por quê? Porque a gente só tem pessoas ali com um coração ainda endurecido, com pensamentos ainda que não são bons, né? Então, tudo isso a gente precisa aprender a analisar. E aprendendo a analisar, colocar em prática, né? Isso é importante. E às vezes, muitas vezes, a gente acaba esquecendo de colocar em prática, né? Continuando. Frequentemente dizemos que certas pessoas são indispensáveis e que muitos indivíduos são improdutivos. E perguntamos mais além: qual o propósito da vida para com estas criaturas ociosas? Não julguemos, com os nossos conceitos apressados, os acontecimentos em nosso derredor. Antes, aguardemos com calma e façamos uma análise mais profunda da situação. Assim, agindo, poderemos avaliar melhor todo o contexto vivencial. Desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, porque daí ele repete a resposta lá do Livro dos Espíritos. Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto, porque somos peritos, todos nós, com certeza, em julgar. Aquele lá não faz nada. Nem sei por que existe. Não vejo nada de bom o que faz. Eu não. Eu ajudo, eu faço, eu rezo. Mas aquele, sei não. Não é assim? A gente se distrai, a gente, se não fala, se não verbaliza, a gente pensa. Mas o que faz esse ser? Não sei, faz nada. Então, é outra lição, árdua lição, né? Que ele coloca aqui nesse comentário. A gente não pode julgar. Por quê? Porque a gente não sabe. Não vamos fazer conceitos apressados, como ele diz. Vamos esperar. Porque às vezes, algumas vezes a gente paga a língua, como dizem, né? Fala, nossa senhora, falei tanto, agora olha aí, né? Coisas bobas, agora não me ocorre nada assim, mas acontece, que depois você fala, nossa, eu vou ter que mudar aí meu conceito, vou ter que ver, né? Vou até ter que pedir desculpa, porque eu julguei mal. Né? Na verdade, corrigindo, eu julguei, né? Continuando. Nenhuma ocorrência, fato ou pensamento deverá ser sentido ou analisado separadamente, pois o grande sistema que nos rege age de forma interdependente. Apesar de sermos únicos,
Todos fomos criados para contribuir coletivamente no mundo e para usar as possibilidades de nossa singularidade. Ou seja, nós somos sim únicos, porém somos dependentes, né? Somos únicos, independentes, porém ligados também. Porque pensem, se acontece alguma coisa, vamos lá, o exemplo da pandemia, né? Vamos pensar, todo mundo independente, né? Ninguém depende de ninguém. Bastou vir uma pandemia para a gente perceber que está todo mundo interligado, que um depende do outro, que a gente depende do serviço de cada um, né? Que a gente dependia do serviço até daquele cara que entrega a coisa que a gente não dava importância. E ele foi muito importante na pandemia, porque foi ele que foi levar, né, os motoqueiros e tudo mais, os motoboys, eles que foram levar as coisas, as compras e tudo que tinha. Dependíamos do serviço de cada um do hospital. Dependíamos do serviço da mulher da limpeza do hospital. Importantíssima. Percebem? Então, dependendo da situação, estamos todos ligados. Somos indivíduos separados, porém todos ligados. Se acontece algo que vai afetar a todos, está todo mundo no mesmo piscinão, como eu falei anteriormente. Está todo mundo junto e misturado, não tem como sair. Então, essa parte é importante para a gente perceber o quanto que o pensamento de cada um junto com o outro é importante. Porque pode afetar. Ele pode afetar o ambiente. Afetando o ambiente, afeta todo mundo. O que não foi, por exemplo, a pandemia, senão essa construção de pensamentos aí, e aquela coisa de falar, não, vamos ver se esse povo começa a pensar um pouquinho e a mudar as atitudes? Vamos ver? Vamos dar um tranco aí nesse povo para ver se o negócio resolve. Se fica mais solidário, menos egoísta, mais junto. Não adiantou muita coisa, né? Mas a intenção era mudar, né? Então, quer dizer, a gente precisa perceber aí algumas coisas, né? E quando eu falo a gente, eu tô junto, tá? Eu sempre tô falando a gente, nossa, nossa senhora, né? Tudo junto, tá? Para tudo há um sentido e uma explicação no universo. Sempre estará implícita uma mensagem proveitosa para o nosso progresso espiritual. Muitas vezes, porém, de forma inarticulada e silenciosa. Então, foi o que eu acabei de falar. Quer dizer, às vezes as coisas acontecem e a gente vai ter olhos de ver, como o irmão Giovanni falou aqui, né? E ouvidos para ouvir. Porque nessa nossa correria ali do dia a dia, a gente nem presta atenção. Mas a gente precisa prestar atenção, está na hora já, passou da hora. A gente ser mais atencioso no sentido do que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Né? A gente tem aí países em guerra.
E aí parece que, ok, não é aqui perto mesmo. Né? A gente tem ali a destruição que você está olhando ali de um em um minuto. Né? Por mais que a gente possa, que a gente leia ou que saiba que as coisas, nada acontece por acaso e precisa acontecer e tudo mais, mas se estivermos ali sem ação, a gente está ali sendo condizente com isso, tá apoiando, porque a gente está quieto. Né? Isso em qualquer situação. Bom, nunca nos esqueçamos de que a vida sempre agirá em nosso benefício, quer nos setores da solidão, quer nos de muitas companhias, ou seja, entre encontros, desencontros e reencontros. A aflição também é um benefício. Todo sofrimento é um ato importantíssimo de conhecimento e aprendizagem. Esse todo sofrimento, ele está entre aspas. Por quê? Porque os espíritos estão falando disso, né? E muitas vezes a gente não entende isso. A gente fala, nossa, mas que perrengue que eu estou passando, que não tá fácil. O que eu tenho que aprender? Nossa, não consigo sair dessa, tá difícil. Né? Então, a gente precisa tentar ali ver que, olha, é tudo para aprender. Então, vamos ver o que eu preciso aprender nisso. Tanto com, ele coloca aqui, né, a parte da solidão ou de muita gente, porque às vezes também não é bom estar cercado de um monte de gente, não, né? Às vezes é bom a gente restringir um pouco, né? Precisa ver o que nos faz bem. Lidar com o estar sozinho, né? A gente fala, a pessoa precisa aprender. É bom também, né? Faz parte da maturidade de você entender, agora aquele momento eu vou aproveitar para estar sozinho, para fazer o que eu gosto, para ler, para estudar, para fazer o que eu acho que seja ok. Né? Então, tudo é aprendizado. Se bem entendermos, no entanto, as verdadeiras intenções das lições a nós apresentadas, retiraremos tesouros imensos de progresso e amadurecimento espiritual. As dificuldades que a vida nos apresenta têm sempre um caráter educativo. A gente sempre lê isso, né, gente? Lê o Evangelho, lê isso. Lê um livro do estudo do Evangelho, livro dos Espíritos. A gente lê isso, né? O sofrimento, a dor, ela tem caráter educativo. Mas a gente também não pode esquecer que Jesus sempre fala, e os espíritos benfeitores falam, a gente não está aqui para ser triste, não. A gente está aqui para ser alegre, para ser feliz. Mas a felicidade não é você ficar sorrindo o tempo todo, 24 horas por dia. Né? Haroldo Dutra, se não me engano, é ele que fala, a felicidade, ela não existe a todo momento. Eu não sei se é o Haroldo ou o Rossandro, um dos dois, tá? A felicidade, ela não existe em todos, são momentos de felicidade que você tem. Ninguém é feliz o tempo todo. Por quê? Porque cada um tem um problema, tem um perrengue, tem algo para se aprender, né? Para se digerir, vamos dizer assim. Então, a gente precisa aproveitar esses momentos. Como que a gente percebe isso? Com a nossa maturidade. Com a nossa maturidade espiritual, com o nosso conhecimento.
essa percepção que a gente falou já desde o começo, né? Olha que perceber as coisas mais simples, né? A Célia posta umas coisas na internet e às vezes as mensagens, ela posta às vezes umas mensagens assim que a gente precisa entender, perceber e dar valor às coisas mais simples. Tomar um café ali na padaria, gostoso, pronto, acabou. Nossa, mas é só isso. Mas é uma delícia. Então vamos aproveitar isso. Isso é ali um pedacinho da felicidade que vai fortalecer para que a gente enfrente mais alguma coisa ali. Então é isso que a gente tem que aprender a valorizar, tá? Aí ele fala do caráter educativo e daí ele continua. Mesmo que as vejamos agora como castigo ou punição, porque a gente fala, Deus, pelo amor de Deus, para um pouco, só tem eu aqui para receber algo, né? O tempo todo, não tem uma parada, né? Mais tarde tomaremos consciência de que eram unicamente produtos de nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. E aí nós veremos, nossa, realmente, olha, sei lá, daqui 4 anos, quando a gente faz um remember, né? Peraí, ai, olha, realmente, naquela situação, nossa, eu fiquei tão abatida, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão preocupada, e no fim, olha, as coisas se resolveram. E eu já estou enfrentando outros e outros, eu estou mais maduro, mais fortalecido. E é isso. Então, percebam, a todo momento, nas literaturas espíritas, nas palestras, nos vídeos, nós temos ali uma cartilha de bem viver. É isso. É uma cartilha de bem viver. Pena que nós não conseguimos seguir tudo, né? Por que a gente não consegue seguir tudo? Lembram o título da lição? Orgulho. Porque nós carregamos na nossa identidade espiritual toda a nossa personalidade, tudo que, né, já veio ali de outras vidas que nem a gente sabe o que fizemos, o que fomos. Eu não sei. Então, e que vai formando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso jeito, o nosso aprendizado, as nossas habilidades, competências, né? O André tem jeito para informática, é dele, né? Aí o outro vai ver, mas eu não entendo disso não. Claro, ninguém é igual. Você vai ter habilidade para outra coisa. O outro para música, o outro para leitura, e assim vai. Aí vamos voltar naquele assunto lá que a gente falou da utilidade, né? Quer dizer, todo mundo tem uma função útil, porque a gente vê gente que, né, tá a passeio. Então, alguma coisa deve ter. Aí é que vamos lá, né? Tá a passeio, não tá fazendo nada, eu tô julgando. Aí a pessoa não executou aquilo, aquela habilidade, aquela facilidade, aquela função que ela teria no universo, na encarnação dela. Qual vai ser a consequência? A gente não pode julgar, mas o que a gente lê na literatura é que a pessoa vai ter que fazer tudo de novo. Vai ter que
nascer numa outra circunstância ali para ver se ela consegue desenvolver, né? Então, vejam, tudo está nas nossas mãos. Olha a responsabilidade. Mas, Rosana, Deus ajuda, lógico que ajuda, mas a gente tem que agir. A gente tem que agir, né? As coisas, elas vão acontecendo à medida que você vai agindo. Então, por exemplo, nós estamos aqui fazendo tratamento. Assistimos palestra, fazemos tratamento, tudo bonitinho, né? Olha que bom, é uma ação. Então eu estou no caminho ali para melhorar meus pensamentos, minhas atitudes, minha evolução espiritual. A gente está tentando. E se der ruim em algum momento, nós estamos tentando. A gente não está parado. Ou quem está em outra religião, outra igreja, outra crença, também está tentando. Tá agindo. Porque para ela é aquilo que interessa. A gente também já falou disso aqui. É importante, sem julgar, né? Continuando. Descobrir a vida como um todo será sempre um constante processo de trabalho dos homens. Olha, eu falei disso lá atrás. Tá todo mundo junto e misturado, né? Efetivamente, a vida é trabalho e movimento. E para fazermos nosso aprendizado evolutivo, há um certo tempo de gestação. Se assim podemos dizer, na vida nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Então, lembram lá do subtítulo lá que eu falei? Que nada está perdido, tudo tem a sua época para acontecer. A gente também precisa aprender a respirar e a entender isso, né? O irmão Giovanni vive falando isso para mim. Então, e aí continuando, né? Eu estava falando, o irmão Giovanni vive falando isso para mim. Calma, cada coisa no seu tempo. Porque a gente quer apressar tudo, né? A gente quer falar, nossa, não acontece. Nossa, não dá. Não, né? Não, cada coisa no seu tempo. Calma, né? E nada é desperdiçado, nada é perdido, nada. Então a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, porque tudo acontece na hora certa. Mas lembrando, tudo acontece na hora certa, mas a gente também não pode ficar parado. A gente tem que agir, tem que ajudar, né? Vamos agindo, vamos trabalhando, vamos fazendo o nosso melhor. E aí as coisas vão acontecendo. Nosso orgulho quer transformar-nos em super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a ser cuidadores e juízes dos métodos de evolução da vida excelsa, e com arrogância nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutivos e inúteis. Gente, olha só, esse pedacinho não é o retrato de hoje? Da atualidade? Né? Esse livro foi escrito... Só dar uma olhada aqui. Eu não tenho a data aqui da primeira edição, mas
1998. E esse livro era a 29ª edição, que é de 2021. E o livro foi escrito em 1998. Então, olha como esse parágrafo está muito atual. Porque a gente fica numa corrida, quem trabalha fora, quem trabalha em casa, quem estuda, a gente quer correr atrás do tempo. Não é assim que funciona? A gente quer dominar tudo, dar conta de tudo, ser super-herói, super-heroína. E a gente está vendo que isso não dá certo. Porque quantos casos de depressão, quantos casos, porque fala, nossa, eu não sou capaz. E eu tô falando burnout. E eu tô falando isso porque eu convivo com isso, né? A gente na escola também, e acho que em todos os lugares, empresas e tudo mais, é cobrança atrás de cobrança. Olha, precisa disso, precisa fazer aquilo, já emitiu isso, já fez aquilo, olha, não é assim. E você vai absorvendo isso, né? E aí acontece isso, burnout, depressão, aquele sentimento de incapacidade. E não é isso. E hoje em dia os psicólogos, estudos, eles têm chamado a nossa atenção para isso. Olha, não é assim. Olha, você precisa ter lá seus 10 minutinhos de meditação. Respira. Você tem que ter o seu tempo de descanso. Não é assim. E aí, lógico. Então, gente, olha, um parágrafo muito atual, que foi escrito em 1998, quer dizer, foi publicado em 98, pode ter sido escrito antes, e a gente está vivendo tudo isso. Então, é para a gente olhar, saber perceber. Olha, agora eu não vou correr, não é tempo. Isso é para mim também, tá? Porque eu fico ali também, a 1000. A Ana brinca comigo, fala, você não vai parar de trabalhar? Nunca vi? Né? Eu falo, não, ainda não deu. Ainda não dá. Mas, assim, é uma coisa que você já vai pensando, né? Poderemos agir no processo de formação e progresso das criaturas, nunca forçar o processo ou criticar o seu andamento. A gente já falou disso, né? Podemos agir no processo. Então, vamos trabalhar esse processo, vamos ver como é que tá. Vamos diminuir um pouco aqui, vamos agir ali, vamos perceber as nossas atitudes e tudo mais, né? Nunca forçar. Aquela coisa lá antes que eu havia lido, né? Cada coisa no seu tempo. A pretensão do orgulhoso leva-o a acreditar que existe uma santidade desvinculada da realidade humana, ou seja, organizada e estruturada de forma diferente dos princípios pertencentes à natureza. Portanto, não é de ordem divina, mas é da mentalidade deturpada de alguns místicos do passado. Então, nós, orgulhosos, achamos que damos conta de tudo, que existe ali alguma coisa, né, sobrenatural que faz a gente cuidar de tudo e que vamos dar conta sem problema. E não é assim, porque depois dá um burnout, dá uma virada de chave e de uma hora para outra sem parar, né? E aí vem a lição e fala, olha aqui, não tá vendo aqui?
Você viu que a gente fez você parar? E você fala, agora não tem jeito. Agora você tem que ir no tempo que precisa. Não é? É assim que funciona. Então, que vamos parar, ou melhor, vamos estudar o nosso ritmo e vamos saber sermos menos orgulhosos e pensar, pera um pouquinho, o que eu dou conta? Como que eu posso melhorar isso? Porque, vejam, a gente precisa dar conta da parte material, da parte espiritual, né? Emoção e tudo junto. Porque a gente já conversou aqui também, numa palestra, já falamos. Se o emocional não tá bom, ele vai afetar o físico e blá, blá. Ou temos o emocional que vai afetar o espiritual, que vai afetar o físico. Quando afetou o físico, já tinha antes, já tinha sido. Então, a gente tem que fazer o contrário, né? A gente tem que cuidar antes, tem que prevenir. Tem que prevenir para que depois a gente não pague um preço mais alto. Continuando. Nada é inútil no universo. A divindade age sem cessar em solicitude e consideração a cada uma das suas criaturas e criações. O progresso da humanidade é inevitável. Todos estamos progredindo e crescendo, ainda que algumas vezes não nos apercebamos disso. Então, demorando, aspas, no nosso conceito, né? Demorando ou não, o progresso sempre vai acontecer. A gente, aspas, perdendo ou não uma encarnação e tudo mais, o progresso vai acontecer. E nós precisamos, de novo, eu vou falar, deixarmos de sermos orgulhosos e saber que a gente não vai salvar o mundo. Né? Que a gente não dá conta de tudo, que é uma coisa de cada vez. Vamos cuidar disso, depois daquilo e tudo mais, e vendo o que é ideal para cada um, porque cada um aqui tem um ritmo, tem um jeito, tem uma facilidade, tem uma dificuldade, tem uma questão. E cada um aqui, cada um de nós tem questões aí a resolver. Por isso que a gente está aqui, né? Então, a gente precisa entender isso. E assim, se vocês ouvirem Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klinge, Maísa, Mônica de Medeiros, as palestras aqui que a gente tem e tudo mais... Se vocês forem perceber, a gente está sempre, é sempre a mesma questão, o mesmo, aspas, assunto, né? Que é o como que a gente vai trabalhar as nossas questões. Qual é a melhor forma da gente trabalhar as nossas questões, né? E ele explicando isso, o porquê que ele definiu como orgulho essa lição. Porque a gente tem o orgulho de achar que a gente vai dar conta de tudo. Ao invés da gente ser um pouquinho ali humilde e falar, não, eu não dou conta disso. Né? Eu não dou conta disso. E pronto. Eu vou deixar para um outro momento. E aí eu vou deixar e vou fazer de um outro momento. Mas aí o orgulho pega e fala, não, quer que eu faça? Eu faço. Tem palestra terça, quarta aqui. Não, pode deixar que eu faço tudo.
Não tem problema não, sábado, domingo, segunda, terça, faço, né? Não, eu trabalho, pode deixar, vou trabalhar das 7 à meia-noite, não tem problema. Quer dizer, é um orgulho de você falar, não, eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo, não vai. Eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas a fazer. Não é? E é por aí o caminho, tá? Então, essa foi a lição que eu tinha separado. E ele comenta, vocês vão me ouvir mais, né? 8:12 ainda. Lembram que eu falei para vocês que ele, nesse livro, ele comenta as questões do Livro dos Espíritos. Então, eu peguei lá a lição orgulho. Então, naquela questão 559, que falou da função de cada um ali no universo. Aí, a outra questão. Vamos lá. Aí, ele tem mais um capítulo, né, falando desse orgulho, que é a questão 558. Por quê? No Livro dos Espíritos, eu não sei, com certeza eu acho que vocês já leram pelo menos uma ou outra questão e tudo mais. Então, ele tem várias questões com relação a um assunto, né? Então, a outra questão, ele fala o seguinte: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Então, os espíritos, eles têm outra coisa a fazer se não melhorar, né? Ou só melhorar, né? Transportando aí transformando essa pergunta. Aí os espíritos respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, ele aborda agora um outro assunto, né? Quer dizer, o que os espíritos têm aí para fazer? Daí ele fala, tem muita coisa. Mas quem está encarnado tem muito mais. Por quê? Porque além da parte espiritual que a gente precisa dar conta, a gente precisa dar conta da parte material. E aí a gente precisa dar conta da parte material também, né? E aí ele começa: a compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto do nosso orgulho. É um outro aspecto, né? A gente falou do orgulho de dar conta das coisas, né? Agora, coisas nossas. Agora, dar conta da vida dos outros. Ah, eu não ia fazer do jeito que você fez, não. Ah, eu ia fazer diferente. Por que você não fez desse jeito que era muito melhor? Ah, não, comigo não faz isso não, comigo é diferente. Para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulos, nem mesmo possuir cortejos ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo seu próprio guia. A gente falou disso. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos, senso, emoções e sentimentos, e passem a usá-los sempre que necessário. Essa é a função dos que querem ajudar o progresso espiritual dos outros. De novo, né? Precisamos ter consciência
do que precisamos desenvolver e de como podemos ali trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, trabalhar as nossas ações, porque é daí que nós vamos conseguir a evolução. E aí, continuando. Os indivíduos portadores de uma personalidade orgulhosa se apoiam em um princípio de total submissão às regras e costumes sociais, bem como os defendem energicamente. Então, lembra que a questão agora do Livro dos Espíritos é vamos lembrar, qual é a função do espírito, né? O que ele precisa ter de função? Do que ele precisa cuidar? Então, ele precisa cuidar da parte espiritual e nós aqui, enquanto encarnados, além do espiritual, material. Então, ele coloca que uma personalidade orgulhosa é aquela que está ali num princípio de submissão total às regras. Utilizam-se de um impetuoso interesse por tudo aquilo que se convencionou chamar de certo e errado, porque isso lhes proporciona uma fictícia cartilha do bem, em que, ao manuseá-la, possam encontrar os instrumentos para manipular e dominar, e assim se sintam ocupando uma posição de inquestionável autoridade. Vocês já pensaram nisso? Aquele que é irredutível. Vamos colocar no exagero aqui, tá, gente? Porque, lógico, a gente precisa seguir o bem e precisa, lógico, ter as disciplinas, seguir as coisas, ok. Mas aquela coisa irredutível. Aquele que fala, não, isso é completamente, é certo, aquele é errado, eu não quero nem saber. O que nós precisamos aprender? Sempre a ponderar. Peraí, vamos analisar os dois lados, vamos ver a situação, vamos ver o que levou a fazer isso, ou por que tem aquela regra, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Que quando eu adoto aquele sistema, não, o certo é certo, errado é errado, eu sigo essa cartilha, então, se eu sigo, eu estou no bem, percebem? A gente volta naquela parte, eu não erro. E aí o meu orgulho tá ali acima de tudo ali. Porque eu não erro, eu sigo isso, tá tudo certinho. Tem erro nenhum comigo. Perfeito. É isso que ele quer dizer. Analisar em vez de julgar, né? Você já falou sobre isso. Não é? Então, peraí, vamos analisar, vamos ver se essas regras, ok, vamos ver como é que funciona isso. E ele coloca aqui no texto a cartilha do bem entre aspas, quer dizer, porque não existe a cartilha do bem. Né? Não existe. Quase sempre se autodenominam bem-intencionados. De novo, bem-intencionados entre aspas, né? E sustentam uma áurea de pessoas delicadas, evoluídas, desprendidas, distraindo os indivíduos para que não percebam as expressões sintomáticas que denunciariam suas posturas de severo crítico, policial e disciplinador das consciências. É assim. Isso, gente, ele está colocando ao extremo, porque todos nós temos aí um pouco disso, né? De falar, não, eu tô fazendo correto, eu tô certa, né? E aí, indiretamente, você está dominando, as pessoas estão fazendo o que você quer.
Né? Já pensaram nisso? Nossa, pode até ser uma atitude inconsciente. É por isso que ele chama a nossa atenção aqui, para a gente prestar atenção nisso. Mais uma lição para a gente se autoavaliar, né? Nos meios religiosos, os dominadores orgulhosos agem furtivamente. Não somente representam papéis de virtuosos, como também acreditam que o são, porque ainda não alcançaram a autoconsciência. Por quê? Porque muitas vezes, aí não é crítica, nas religiões diversas, as pessoas se acham perfeitas. Ah, eu não erro. Eu estou seguindo aqui, ó. A lição está falando isso. Ah, eu sigo tudo isso aqui. Ah, eu faço. Ah, então eu estou na cartilha do bem. Então eu sou perfeita. Né? Então ele coloca isso. Exigem e esperam obediência absoluta. Lembram que eu falei agora sobre a obediência? São super preocupados com a exatidão, ordem e disciplina, irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões pré-estabelecidos. Às vezes alguma coisa que sai do normal, aspas, né? A pessoa já fala, não, isso não vale não. Saiu do normal? Não, eu não admito. De jeito nenhum. Mas você não sabe nem o que está acontecendo, né? Possuem uma inclinação compulsiva ao puritanismo. Gente, mais uma vez, ele está super exagerando. Olha, inclinação compulsiva ao puritanismo, despertando com isso simpatia e consideração nas pessoas simplórias e crédulas. Sabe, vocês já cruzaram? Isso não é crítica, mas você já cruzou aquela pessoa que você fala, nossa, parece uma santa. Nossa, não tá sempre, né? Nunca vai lá. Né? E aí, quando você vai ver numa situação que você olha lá e observa, a pessoa já perdeu a paciência, já xingou, já falou, já tudo, né? Então não era nada daquilo. Mas exige daqueles que estão seguindo a obediência, o puritanismo, como ele coloca aqui, a ordem, a disciplina. Ah, mas eu não faço. Não faz pouco, né? Não faz pouco, né? Então, isso faz parte do orgulho, tá? Algumas, no entanto, por serem mais avisadas e conscientes, não se deixam enganar, discernindo logo o desajuste emocional. Claro, quer dizer, por isso que a gente sempre fala, a gente sempre precisa analisar, a gente sempre precisa questionar, a gente sempre precisa ali raciocinar, porque, né, Deus nos deu o raciocínio, a inteligência, e a gente precisa usar isso. É o nosso diferencial. É o nosso diferencial. Né? Então, a gente precisa, sim, verificar, questionar. Quando a gente fala do espiritismo, por isso que a gente fala a fé raciocinada. Então, não é ler e aceitar tudo. É ler, estudar e ver, pera um pouquinho, será que tá certo esse negócio? Ah, mas peraí. Não, mas quando acontece isso e vamos ver, né? Ah, pera um pouquinho. Então, eu vou questionar, raciocinar, pensar, não é
Nossa, não existe essa palavra pecado, né? Mas que palavra que eu vou usar agora? Não é aspas, pecado, vai, eu vou usar aspas. Não é aspas, não é pecado, entre aspas, nenhum, né? A gente precisa sim questionar. E a gente precisa sim raciocinar, faz parte, né? Por isso que quando a gente lê alguma lição, Palavras de Vida Eterna, qualquer um desses livros de estudo e tudo mais, lógico, espíritos iluminadíssimos que a gente não consegue chegar, que mandaram as mensagens, lógico, é para nossa evolução, mas é para a gente pensar e questionar também. Nós temos aí nas redes sociais diversos, aspas, espíritas e espiritualistas que falam um monte de coisa. Então a gente precisa sim raciocinar e ver, peraí, o que ele está falando está certo? Ah, mas deixa eu ver, vou pegar lá o Evangelho, deixa eu conferir. Deixa eu pegar o Livro dos Espíritos e ver, deixa eu procurar aqui o assunto para ver se é isso mesmo. Ah, Rosana, mas isso não está errado? Não, isso não está errado. E quando você vai buscar ali o assunto e ver, você vai aprender também. Ou até aqui as coisas que a gente fala, ou outro palestrante, peraí, ele falou isso aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Que a gente, lógico, erra, lógico, claro, né? Então, assim, peraí, deixa eu ver se é isso. Ah, não era. Ah, não, ó, faltou aquilo. Ou, nossa, é verdade. Você está aprendendo, você está, né? Desenvolvendo isso. E isso é importante, né? Continuando. O capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Espíritos diz respeito a ocupações e missões dos espíritos. Dizem os benfeitores que a missão primordial das almas é a de melhorarem-se pessoalmente e, além disso, concorrerem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. A autêntica relação de ajuda entre as pessoas consiste em estimular a independência e a individualidade, nada se pedindo em troca. Ninguém deverá ter a pretensão de ser salvador de almas, né? Ninguém salva a alma de ninguém. A gente. Os espíritos benfeitores tentam direcionar, né? Olha, você precisa, presta atenção nisso, não abusa naquilo, pensa um pouquinho nisso, estuda aquilo. Não é assim que funciona? Ele direcionou, né? Ele não está ali salvando almas, mesmo porque nós não podemos esquecer que nós temos o nosso, e é respeitado, o nosso livre-arbítrio. Então eu faço se eu quero. Né? Ninguém vai forçar ninguém a nada. Nunca. Eu faço se eu quero. Então, eu estou aqui por livre e espontânea vontade. Eu faço se eu quero, isso em tudo, né? A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto do nosso orgulho. O ser amadurecido tem a habilidade perceptiva de diagnosticar os processos pelos quais a evolução age em nós, portanto, não controla, mas sim coopera com o amor e com a liberdade das leis naturais. Nenhuma pessoa pode realizar a tarefa de outra. Nenhuma pessoa realiza a tarefa de outra.
Não adianta. O que é de cada um é de cada um. Pode demorar séculos. O que é seu. Ninguém vai fazer por você. Ele pode te ajudar. Só. Né? As experiências pelas quais passamos em nossa jornada terrena são todas aquelas que mais necessitamos realizar para o nosso aprimoramento espiritual. Muitos de nós convivemos, outros ainda convivem com indivíduos que tentam cuidar de nosso desenvolvimento espiritual, impondo controle excessivo e disciplina perfeccionista, não respeitando, porém, os limites de nossa compreensão e percepção de vida. Né? A gente tem por aí, e ouve por aí pessoas, vou chamar de pessoas, que querem controlar a vida do outro espiritualmente falando. Olha, você não pode fazer isso. Olha, você faça aquilo. Olha, tem isso. E olha, se você não fizer, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Ele está o quê? Manipulando, controlando. Isso não é certo, né? São censuradores morais, entre aspas, incapazes de compreender as dificuldades alheias, pois não entendem que cada alma apenas vai amadurecer de acordo com o grau de desenvolvimento. A gente já falou isso. Cada um vai amadurecer, vai realizar, vai conseguir, vai entender de acordo com a maturidade espiritual. Então, tem momentos, vocês podem tentar isso com livros. Não tem, às vezes, um livro que você fala, nossa, eu não consigo ler esse livro. Já tentei 500 vezes e não vai? Não vai? Não vai? Por quê? Porque não dá, não rola. Você não entende, não tem a conexão, não tem significado. E aí, passa lá 2, 3, 4, 5 anos. Aí você pega e fala, vou tentar ler de novo. Aí fala, nossa, que maravilha! E aí você fala, meu, lê que é maravilhoso. Aí o outro vai ler e fala, nossa senhora, eu não consegui ler o livro. Não é assim. E é assim para tudo. Por quê? Porque depende da maturidade, depende do momento. Por exemplo, eu tenho momentos que eu quero só ler livro de estudo. Devoro quando dá tempo. Livro de estudo. Aí tem momentos, outro dia, acho que nem sei, foi com o André, com a Célia, não sei o que eu comentei, que eu falei assim, gente, eu não quero ler nada complicado. Eu quero ler, tipo, Violetas na Janela. Sabe, assim, o mais básico do básico. Por quê? Porque eu preciso de uma leitura leve. Então, daí eu leio. Então, é isso que é legal, né? Vocês perceberem. E tá tudo bem, né? Ou, às vezes, você fala, eu vou reler aquele livro tal. Aí você começa a reler, mas eu já li 2 vezes, não tem problema, a gente entende de outro jeito. E é assim, né? Bom, confiava plenamente no sábio. Uma outra aqui, pulei. Não se tem notícias de que Jesus Cristo impusesse cobranças ou tivesse promovido convites insistentes ao crescimento das almas. Jesus, ele não impôs e não fez cobrança a ninguém. Ele falava e ouvia quem queria ouvir e seguia quem queria seguir. Não é? Dependendo do interesse, dependendo da evolução, dependendo da vontade. Era isso, encontrou significado, viu que era ok, seguia. Tinha gente que, não é para mim, né?
teve como missão na Terra ensinar-nos serenidade e harmonia, para entrarmos em comunhão com Deus em nós. Ele fala assim, para entrarmos em comunhão com Deus em nós. Então, nós não podemos esquecer que temos Deus em nós. Somos deuses. Então, nós podemos sim e temos a capacidade de, tá? Confiava plenamente no sábio e amoroso poder que dirige o universo e, portanto, respeitava os objetivos da natureza que age no comportamento humano, desenvolvendo-o de muitas maneiras. Sabia que a evolução ocorre de modo inevitável, recebendo ou não a ajuda dos homens. A evolução do universo, ela acontece tendo ou não a evolução dos homens. Isso é de Deus, é inevitável, vai acontecer. O mestre entendia que se combatêssemos e lutássemos contra nossos erros, poderíamos potencializá-los. Nunca usava de força e imposição, mas de uma técnica para que pudéssemos desenvolver a virtude oposta. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, aquela passagem, quer dizer, ele vai reforçar o que acontece, quer dizer, o que ela estava tentando ali resolver. Não, ele vai atenuar aquilo e ele vai perdoar e ele vai ensinar como uma lição de amor. Então, olha, vai, não faça mais e segue, né? Ele não ficou reforçando o que não era bom. E aí, continuando, não é a ajuda real a que se referia Jesus, a crítica moralista, o desejo de reformar os outros, o controle do que se deve fazer ou não fazer. Antes, tais comportamentos revelam os traços de caráter dos indivíduos orgulhosos e ainda distanciados da autêntica cooperação no processo de evolução, que não os deixam perceber que ocorre naturalmente na intimidade das criaturas. Bom, então a gente trabalhou aqui as duas questões do Livro dos Espíritos com relação ao orgulho, né? E aí tentamos trazer aí para o nosso dia a dia, né? O como que a gente precisa agir para evitar, para diminuir o nosso orgulho, né? Então, eu vou fazer uma prece de encerramento. Vamos, então, mais uma vez, agradecer pelo nosso tratamento, agradecer pelas energias recebidas, pelo atendimento fraterno, pelo atendimento com os médicos, pelos atendimentos que foram realizados e estão sendo realizados durante a palestra, e pedimos humildemente que cada um que aqui recebeu possa conseguir conservar essa energia de equilíbrio, essa energia de fortalecimento, essa energia de paz, de saúde física e espiritual, que está sendo recebida aqui e nos outros atendimentos que já fizeram. Que assim seja, graças a Deus.